Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça a história de uma comunidade que transformou um terreno abandonado em horta e agora sonha com uma vila ecológica. Você vai ver também como criar um sistema caseiro para a produção de adubo orgânico. E ainda um novo aparelho pode ajudar a reduzir o consumo de água. O dispositivo eletrônico é programado para detectar vazamento ou mesmo desperdício na hora do banho. A ONG Instituto 5 Elementos ensina a fazer uma composteira com o aproveitamento de restos de verduras e cascas de frutas. E em busca de qualidade de vida, moradores da Vila Nova Esperança, em São Paulo, conservam um trecho de Mata Atlântica e cultivam uma horta orgânica em área recuperada, onde no passado era depósito de lixo. O poupa-água é um aparelho eletrônico que diminui o consumo diário de uma casa. O invento já foi patenteado, mas depende de apoio financeiro para a fabricação em escala industrial. Em tempos de crise no abastecimento de água no Sudeste e em outras regiões do país, o arquiteto André Santos Silva tenta apoio para fabricar em série este aparelho. Ele pode ajudar muita gente a poupar o recurso natural e evitar gastos desnecessários. O Poupa-Água foi apresentado para a equipe do Repórter Eco na sede da Associação Nacional dos Inventores, na capital paulista. Ele é um dispositivo que vai controlar o nosso consumo de água na residência, a fim de cortar o fluxo de água caso aconteça um vazamento, porque você vai programar nele o seu consumo diário e ele vai estar monitorando isso 24 horas. Extrapolando por causa de um vazamento ou um consumo, ele vai fazer o corte automático, evitando que a água seja perdida. Nesse cano aqui representa a água que está vindo da rua, né, que seria da concessionária, e aqui seria a água que está sendo consumida pela casa. Aqui no meio a gente tem um hidrômetro eletrônico, né, para gerar as informações para o equipamento, e uma válvula de bloqueio. Então, baseado nisso, ele vai monitorando o consumo e toma a atitude de bloquear caso extrapole o que você falou para ele. O Poupa-Água foi patenteado. O arquiteto bancou a produção de 100 unidades do aparelho para tentar estimular o apoio de uma empresa com a intenção de produzi-lo em série. Se a gente for pensar que cada casa, por mais que perca pouca água num vazamento, que seja lá 200, 500 litros, se a gente for somar quantos problemas de vazamento não tem, a gente imagina o quanto de água poderia ter sido poupada. Mais informações sobre o aparelho Poupa-Água no site da Associação Nacional dos Inventores. Digite inventores.com.br. A ONG Internacional TNC mantém em São Paulo a campanha Não Chove, Não Lavo. A sugestão é não lavar o carro para economizar água. Não chove, não lavo. Uma campanha de conscientização e mobilização. Enquanto as chuvas não voltam e o nível das nossas represas não sobe, não lave seu carro. São Paulo tem cerca de 7 milhões de veículos. A ONG TNC, a The Nature Conservancy, fez as contas. Se todos os motoristas resolverem lavar os seus carros, são gastos 3 bilhões e 500 milhões de litros de água. É muita coisa. O coordenador do movimento Água para São Paulo explica por que a ONG decidiu fazer a campanha. Porque ainda é possível andar pela cidade e ver a quantidade de veículos que são lavados diariamente com toda essa crise. Além do papel da sociedade, onde a gente ainda anda pela cidade e percebe as pessoas varrendo a calçada com água. Então é importante engajar a população, falar de uma forma talvez mais com humor, para que ela possa participar. São Paulo chegou a 7 milhões de carros. É a maior frota da história. Enquanto isso, as reservas de água de São Paulo chegaram a menos de 10%. Você sabe que tem uma campanha que pede que os motoristas não lavem os carros? Sei, mas no caso do táxi é difícil não manter o veículo limpo para trabalhar, né? Se não tiver limpo, o pessoal não entra. Pega e a gente pode ser até punido pela fiscalização. Eu não lavo o carro, não. Por que você não lava?
Ah, porque depois cai uns pingos aí, fica tudo cheio de sujeira o carro, né? Porque tem muita poluição. Se todo mundo pensar dessa forma, a gente vai conseguir levar isso mais para frente. Não chove, não lava. Pois é, a gente fala muitas vezes assim que o consumidor deve fazer a sua parte na economia. Quem mais deve fazer e o quê? Todos, o setor industrial, a agricultura, a sociedade civil e os governos. O Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta. O problema é a distribuição. Nas áreas mais densamente povoadas, Sul, Sudeste e Nordeste, a disponibilidade é muito menor do que na região Norte. O que a gente precisa pensar agora, a partir de agora para o futuro, para garantir que a gente não chegue em situações extremas, não só aqui em São Paulo, mas em outras regiões do país também? Pensar para além da crise que vivemos nesse momento. Agora temos que economizar muito, fazer um corte mais drástico, mas é preciso também implementar outras medidas de médio e de longo prazo, mas que precisam começar agora. Uma delas é a recuperação das áreas de mananciais, das áreas que abastecem a cidade. Essas áreas perderam mais de 70% da sua cobertura florestal. Isso tem um impacto direto na qualidade e na quantidade de água. Não chove, não lava. Uma campanha de conscientização e mobilização. Enquanto as chuvas não voltam e o nível das nossas represas não sobe, não lave seu carro. Agora, deixar o carro sujo é bacana. No rain, no washing. No rain, no washing. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que merecem destaque aqui no Repórter Eco. O desmatamento na Amazônia aumentou 40% entre novembro de 2014 e janeiro de 2015. Em 3 meses, a floresta perdeu uma área de 219 km². Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Mato Grosso foi o estado que mais devastou, seguido do Pará e de Rondônia. Aguarde, porque tem mais! A ONG Instituto 5 Elementos ensina a produzir adubo para plantas com restos de frutas e verduras. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Cascas de frutas e restos de verduras podem virar adubo para plantas. A ONG Instituto 5 Elementos ensina a fazer uma composteira doméstica com sobras desses alimentos. A geógrafa e educadora ambiental Leila Vendrameto atua no Instituto 5 Elementos, uma organização que desenvolve projetos e ações em favor da agricultura orgânica, do consumo sustentável e do descarte responsável de resíduos. O aproveitamento de restos orgânicos, por exemplo, faz parte, inclusive, de oficinas realizadas pela ONG. Muita gente já deve ter pensado na possibilidade de reutilizar restos de alimentos que normalmente vão parar no lixo para produzir adubo e colocar nos vasos ou nos canteiros no quintal. Mas só de pensar no trabalho que isso pode dar acaba desanimando. A realidade não é bem assim e hoje a gente vai aprender que não é tão complicado construir uma composteira em casa. O material básico se resume a 3 caixas plásticas do mesmo tamanho para serem empilhadas uma sobre a outra e uma tampa. A tampa precisa de alguns furos, só que bem pequenos, para o ar entrar e, ao mesmo tempo, impedir a passagem de insetos. Para começar a produção do composto, é preciso um pouco de terra, restos de legumes, cascas de frutas e material seco. Pode ser folha seca, serragem, também podemos usar papelão, de preferência a parte que não tenha tinta, porque a tinta tem metal pesado, tem que ter alguma camada seca para absorver essa umidade e formar o composto. Leila Vendrameto explica que nem todo tipo de alimento pode ser usado. Carne não é possível colocar, restinho de carne, carne cozida ou carne crua. Casca de ovo? Pode colocar, e é ótimo, inclusive.
Ao se decompor, o resíduo orgânico produz um líquido rico em nutrientes que vai se acumular na última caixa, a que está embaixo. Para permitir que o biofertilizante escorra, o fundo das 2 caixas de cima é furado. Aqui, ela usou um parafuso com a ponta aquecida e fez os furos. Para facilitar a retirada do líquido, uma pequena torneira pode ser instalada, como foi feito nesta composteira da ONG, onde a educadora ambiental trabalha. Esse líquido ele é tão forte que se a gente colocar ele direto nas plantas, a gente mata as plantas por excesso de nutriente. E se a gente conseguir diluir, de 5 a 10 partes de água, a gente tem uma planta super saudável. A composteira pode ser abastecida todos os dias e o composto remexido uma vez por semana. Quando a primeira caixa estiver cheia, é hora de fazer o revezamento. Ela desce e a do meio, que está vazia, sobe. Em até 3 meses, o composto orgânico está pronto. E para saber se tudo anda bem com a composteira, Leila orienta a usar o olfato e o tato. Tem que ter um cheirinho bem gostoso, aquele cheirinho de fazenda, aquela coisa bem gostosa. E quando você toca, você também sente. Se tiver muito úmido, é mais provável que dê mais odor. Se tiver perfeito com a camada seca e a camada úmida junto, vai ter um cheirinho bem gostoso. Ela também defende o uso de minhocas na composteira. E tem que ser a minhoca conhecida como californiana ou vermelha. A composteira com minhoca vira um minhocário ou uma minhocasa. Então, essa composteira, além da minhoca facilitar e acelerar o processo de decomposição, então ela come e ela produz um adubo, um humus, que é o melhor adubo que a gente tem para usar na jardinagem. Qual é a vantagem de reciclar restos de alimentos em casa? Olha, além da gente evitar que um produto tão maravilhoso quanto o resto dos nossos alimentos, que podem virar um adubo, vai para um aterro sanitário, a gente pode, se a gente tiver um jardim, a gente pode adubar o nosso jardim com o composto que a gente fez em casa. Quem quiser mais dicas de práticas de consumo ou descarte responsável, entre no site 5elementos.org.br. O pouso em um cometa de um robô fabricado na Terra, assim como a passagem de um asteroide a uma distância reduzida da Terra, exacerbaram notícias e fantasias de que pode estar próxima a viagem de turistas terrestres ao espaço sideral. O asteroide passou a uma distância equivalente a 3 vezes a da Lua, mais de 1 milhão de quilômetros, mas chegou a ser perturbado em sua trajetória pelo campo de gravidade da Terra. Enquanto isso, intensificam-se as notícias sobre a preparação de viagens de turistas a outros lugares no espaço. Na Inglaterra, já há vários projetos em andamento, assim como nos Estados Unidos. Os ingleses discutem até a implantação de um espaço-porto, que começaria em 2018, de onde partiriam os voos tripulados. Mais de 30 mil pessoas em vários países já trabalham na chamada indústria espacial. E fala-se que o século XXI será para as viagens espaciais o que o século XX foi para a aviação. Também se intensificam no mundo todo as discussões sobre o chamado direito espacial. Há quem pergunte se será possível aos habitantes da Terra chegarem a outros corpos no espaço e declararem a sua soberania sobre eles. Em tese, o incipiente direito espacial diz que não. Mas há políticos que afirmam o direito dos Estados Unidos à soberania sobre a Lua, porque foram norte-americanos os primeiros que lá pousaram. Só há uma certeza: as próximas décadas serão ricas em aventuras e controvérsias sobre viagens no espaço.
Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. A pororoca, um dos mais impressionantes fenômenos da natureza. A palavra de origem indígena guarani significa algo como causar um grande estrondo. E não é por menos. Tudo ocorre quando o mar invade o rio, na forma de ondas, que se chocam contra a corrente fluvial. As ondas podem atingir até 4 metros de altura e durar até 1h30, avançando 50 quilômetros rio adentro. A pororoca só acontece em regiões de grandes marés, como na Índia. É muito mais intensa no norte do Brasil, por receber as águas do rio Amazonas. As cenas aqui são do Araguari, rio que corta o estado do Amapá e que é palco de um novo tipo de esporte, o surf na pororoca. Praticantes de vários estados participam do Campeonato Brasileiro. Deslizam sobre ondas, que chegam a assustar moradores. Vão derrubando árvores e galhos até perder a força. Um espetáculo de belas imagens que a natureza oferece. E a seguir, qualidade de vida no espaço urbano. Uma comunidade de São Paulo transforma terreno abandonado em horta para os moradores e já sonha com uma vila ecológica. O Repórter Eco volta logo mais. Uma ação conjunta de moradores pela melhoria da qualidade de vida. Uma comunidade de São Paulo transformou um terreno abandonado em horta orgânica e agora planeja fazer uma vila ecológica. A esperança está no nome desta comunidade. Situada no alto de um morro no extremo oeste da capital paulista, na divisa com o município de Taboão da Serra, é o espaço precário de moradia de cerca de 600 famílias. Falta saneamento básico, pavimentação nas ruas e luz elétrica. Os equipamentos começaram a ser instalados, mas as ligações ainda não foram concluídas. Em compensação, o ar é bom, por conta dos grandes fragmentos de Mata Atlântica na vizinhança. Entre eles, o Parque Jequitibá, criado na área da antiga fazenda Tiso pelo governo do estado em 2006. Os moradores tiveram que lutar para permanecer aqui. O Ministério Público alegava que se tratava de uma área de proteção ambiental. Ao resistir a ações de despejo, eles argumentaram que os primeiros ocupantes chegaram aqui na década de 60 e que estão fora dos limites do parque. No último plano diretor da cidade, a área foi reconhecida como ZEI, Zona de Interesse Social. As ZEIs são áreas de assentamento para a população de baixa renda, surgidas espontaneamente ou propostas pelo poder público, onde existe a possibilidade de urbanização e regularização da posse da terra. O nosso desejo não é prejudicar essa mata, pelo contrário, é junto ter educação ambiental e mostrar para os moradores e para o poder público que Vila Nova Esperança, com seus moradores, pode sim conviver na mata, basta só trazer educação ambiental para todos. Em 2012, os moradores da Vila Nova Esperança decidiram fazer esta horta comunitária com 2 objetivos: evitar que o lixo continuasse sendo depositado neste terreno e melhorar a qualidade alimentar de quem vive aqui. Disposição e alegria são a marca do pintor aposentado Inácio Santos, linha de frente do trabalho feito em mutirão na horta. O baiano nasceu e trabalhou na roça, plantando feijão, milho, mandioca. Teve que sair da terra natal por não ter como arcar com os empréstimos para plantar, como acontece com muitos agricultores familiares. Mas conservou o amor pela terra, que trata sem produtos químicos. As plantas respondem ao carinho dele,
que diz conversar com cada uma. Batata doce, melancia, como a senhora está vendo, ali tem maxixe, ali tem alface, tem beterraba, tem berinjela, tem todos. E isso vai tudo para a mesa dos moradores? Vai. E é verdade que vocês estão começando a querer vender para fora também, para tirar um dinheirinho? Se for possível, né? Ainda é pouco, né? É pouco, agora não dá para sair para fora, é só mesmo para aqui, para dentro, para o consumo daqui. A iniciativa foi reconhecida pela Câmara Municipal de São Paulo em 2014, por meio do primeiro lugar no Prêmio Milton Santos, na categoria Consolidação de Direitos Territoriais e Culturais. Também foi destaque no Prêmio de Inovação do site Hypeness, na categoria Sustentabilidade. Lucas Araújo, gestor de risco financeiro, que trocou seguradoras e fundos de pensão para trabalhar como ativista ambiental em ONGs como o coletivo Ciclopac de Educação Ambiental, é um dos jovens que apoia a comunidade nos projetos de transformação do espaço. Nós queremos ter creche, né? Um refeitório social, melhorar o campinho, ter um postinho de saúde, não que tenha um atendimento como uma UBS, mas principalmente no trabalho preventivo. Ter um ônibus que vem até a Vila Nova Esperança, que hoje ele chega até cerca de 1 quilômetro, todo mundo tem que andar, seja criança, seja idoso, seja no sol ou na chuva. A líder comunitária Maria de Lourdes Andrade Souza, conhecida como Lia, conta que as prioridades agora são conseguir o tratamento do esgoto e evitar que novas famílias se instalem aqui. Eles querem transformar a Vila Nova Esperança em uma vila ecológica. No terreno cedido pela concessionária Sabesp, além do campo de futebol, a ideia é abrigar um circo-escola. É a partir da hora que a gente nasce que a gente começa a receber educação para a gente saber conviver com tudo, até com o outro ser igual a gente. Então, para isso que a gente preserva esse lugar, porque sem o ar, que é a natureza, que é esse vento que você está recebendo no rosto, a gente não consegue viver. Hoje está aí essa falta de água. Muitas coisas, o povo fica, é culpa do homem. Não é culpa só do homem, é culpa de quem está governando, que não ensina o homem a conviver com o meio ambiente, que não traz educação ambiental para dentro das escolas, para dentro das comunidades, que é o lugar mais carente que precisa que alguém ensina como viver com o meio ambiente. A nossa esperança é que essa vila seja uma vila sustentável, uma vila ecológica, onde a gente vai tirar nosso sustento daqui mesmo e que a gente possa dar uma vida melhor para esse povo que mora aqui. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cemais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com o pensamento da poeta Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocar o coração das pessoas. Repórter Eco, até o próximo programa.